Então, gente, o tema esse, né, já falei, é um tema muito pertinente, falar sobre planejamento, sobre os desafios e as possibilidades nesse momento, é o que a gente precisa mesmo falar, impacta diretamente no nosso fazer pedagógico. E começo falando sobre o lugar da minha fala. A minha fala, ela se situa exatamente baseado na minha experiência profissional. E na base das trocas, nos diálogos que nós tivemos, inclusive aqui, né, nesse território, com essas pessoas, vocês são parte dessa trajetória minha e me deixa muito à vontade de estar falando, porque considero amigos, né, que dividiram comigo e dividem ainda, não é, as experiências. Então, é um lugar de troca, é um lugar de diálogo, é um lugar em que a gente discute questões e situações e que a gente se enriquece conjuntamente. O planejamento, ele é, antes de mais nada, um instrumento de transformação da realidade. O planejamento, ele não só acontece na educação. Planejar é um ato para a vida. É um ato, você planeja para pensar o futuro, para pensar para o futuro. Para tudo que você vai fazer na vida, você precisa planejar, né? Um ato é um elemento que antecede a ação. Para que a ação tenha sucesso, tenha êxito, a gente precisa planejar. Então, é esse ato de transformação, esse instrumento de transformação da realidade que nós pensamos no planejamento. Celso Vasconcelos, ele coloca que o pressuposto de qualquer atividade de planejamento é o desejo de mudança, de acertar, de aperfeiçoar. Seria importante que o professor fosse ganhando clareza de que, se não planejar conscientemente, a tendência é reproduzir. Então, daí, com essa fala de Vasconcelos, a gente já identifica a importância de você planejar uma ação. Para você planejar, você precisa, para você não ser um reprodutor da fala de alguém ou da ação de alguém, você precisa pensar para quem você vai planejar, né? Quem é que você vai dedicar aquela ação. Então, é um elemento de mudança quando a gente pensa para quem a gente está servindo. Temos que ter sempre esse elemento norteador e essencial. Nesses tempos de pandemia, ele se tornou ainda mais essencial, ainda mais necessário. A gente precisa planejar o quê, para quê, para quem. Todos esses elementos, eles precisam estar na nossa reflexão, quando a gente pensa para fazer uma estratégia, elaborar uma estratégia, né? Mas antes de a gente falar sobre essa questão do planejamento, eu pensei em trazer uma reflexão sobre o que significa ser professor hoje. O professor hoje, vivendo esse tempo tão excepcional, alguns verbos, eles se fizeram mais fortes, se fizeram mais presentes e se fizeram com um significado maior. Hoje o professor precisa ensinar e aprender ao mesmo tempo. Veja nós aqui, né? Com tanto caminhar aí, com a trajetória já tão avançada, muitos certamente já, né, com um caminho vasto, né, que já fez tantos planos, já planejou tanto, já influenciou a vida de tantas pessoas, mas estamos aqui num momento de aprendizagem. Nós estamos nos readaptando para poder levar conhecimento, para poder mediar conhecimento com os nossos estudantes. Então,
Hoje a gente precisa mais do que nunca, e é sempre, é inerente à função do professor, mas hoje mais do que nunca a gente precisa pensar no ensinar e no aprender. O ensino-aprendizagem, mais do que nunca, precisam estar sendo pensados e significados. O professor hoje, ele precisa buscar novas alternativas, buscar novas estratégias. Nós estamos vivendo um período de alcance dos nossos alunos, de uma nova realidade que os alunos não conheciam, tampouco nós, tampouco a sociedade. Todos nós precisamos buscar estratégias, buscar caminhos, buscar meios para poder manter esse vínculo de aprendizagem acontecendo. A aprendizagem precisa acontecer, então a gente precisa manter esse vínculo acontecendo, né? Significa se desafiar e desafiar. É um desafio muito grande isso que a gente está vivendo. Eu acho que tem palavras que se aplicam muito bem nesse contexto, e um deles é esse desafiar. Nós estamos vivendo desafios que nunca imagináveis, vistos apenas em cenas de filme, né? É uma coisa que você não imaginava nunca viver. As situações e a vivência do processo de ensino-aprendizagem também. Sabe, uma das coisas que me chamam, se aplica tão bem, é aquela família que andava é da minha infância isso. A família, outro dia eu vi essas coisas de WhatsApp que mandam pra gente, que fazia web conferência, ele trabalhava por mensagem, a consulta era na tela. Como é? Eu sei, a família, se eu não me engano, é a família Simpson, mas é um desenho, tem uma nave espacial. Tem uma nave espacial. Pois é. Do futuro, eu acho. Os Jacksons. Os Jackson. Gente, isso é da minha infância, isso eu me lembro tão claramente. É da minha infância. E a gente está vivendo isso agora, né? Então, é um desafio muito grande, porque algo que era antes só na nossa imaginação, agora está na nossa realidade. E a gente precisa estar pensando formas de melhor desenvolver esse trabalho, porque é uma realidade que está posta. Significa hoje o professor retomar muitas situações, retomar muitas questões. Ele precisa hoje pensar em aprendizagens significativas. Que currículo eu preciso apresentar para o meu aluno? Quais são essas aprendizagens que eu preciso primar, que eu preciso privilegiar? Eu preciso retomar muitas questões para entender quais são as competências que são muito importantes que eu, neste momento, preciso trabalhar. Significa adaptar-se e adaptar as suas situações, e também avaliar e reavaliar constantemente. Como é algo novo, como é algo que a gente nem a literatura estava preparada para tamanho desafio, a gente precisa construir este caminho com a nossa prática, com a nossa ação. E nessa construção, a gente vai avaliar o que a gente está fazendo e reavaliar. Tem um comercial do banco que eu gosto muito, que diz assim: nós vamos errar muito, nós vamos acertar e errar bastante. Mas o que nós não podemos é ficar de braços cruzados. Eu acho que se aplica muito à educação também. Nós precisamos errar e acertar. Mas se nós escolhermos ficar de braços cruzados, muito pouco nós vamos construir, se nós ficarmos esperando, né? Então, o professor nesses tempos vividos, esse professor super-herói, né? Estamos aqui fazendo um processo de aprendizagem, de ensino, estamos nesse processo e estamos também fazendo isso em nossas casas, e
esse outro elemento, essa coisa de WhatsApp, que eu amo essas coisas de WhatsApp, porque ensinam muito, né? Nos dizem muito. Vizinhos fazendo obra, internet caindo, a ligação de São Paulo, o computador desligando toda hora, o carro do ovo passando. Esse super-herói, professor que reunindo todos esses poderes, é um professor de quarentena. Outro dia eu estava fazendo na abertura da jornada pedagógica da primeira direita, que também fizemos, enquanto estava falando, o galo do vizinho, haja cantar. Passou a minha fala todinha, o galo cantar. E é isso, né? Demonstra que esse é como a gente, a nossa condição de trabalho, é como a gente está desenvolvendo esse trabalho. Então, o professor vive essas dificuldades e ele está sendo desafiado o tempo todo porque a sua zona de conforto foi tirada, né? Nós saímos daquele espaço físico em que a gente tinha um horário definido, em que a gente tinha uma formatação de trabalho definida, já sabíamos e já dominávamos exatamente o que íamos fazer, o que tínhamos que fazer, e fomos sugados, abduzidos dessa zona de conforto para uma outra que a gente está fazendo paulatinamente, cotidianamente, desde 17 de março, quando saiu o nosso primeiro decreto de suspensão de aulas, né? Então, nesse contexto, né, do novo coronavírus, o que é que este contexto de pandemia interpela para nós, professores? Né? Eu gosto muito dessa fala também, quando diz que é uma fala muito verdadeira. Nós dormimos analógicos e acordamos digital. E é uma verdade. A partir do exemplo da família Jackson, né, os Jacksons, nós nos descobrimos exatamente assim. Em 17 de março, nós ainda fazíamos todo aquele processo físico, todo aquele caminhar, né, que já dominávamos bem, ou não, mas era o que tínhamos, e depois dali precisamos aprender a lidar com a internet, com os recursos de online, precisamos estudar online, precisamos nos encontrarmos online, a exemplo disso que a gente está fazendo aqui, né? Então, nós somos, de fato, sequestrados da nossa zona de conforto. E aí, interpela para nós muitas questões mesmo, desafiadoras, muitas questões que a gente precisa, com os pés no chão, buscar caminhos. Nem sempre vamos achar, né? Mas interpela para nós os caminhos que a gente precisa lidar. E um deles é a reorganização do cotidiano. Isso que estamos vivendo agora é a reorganização desse cotidiano, né? Nós sairíamos de nossas casas e iríamos para um encontro num local específico, e lá nos abraçaríamos, nos confraternizaríamos, falaríamos olho a olho, e estávamos cometendo aglomerações, uma aglomeração tão boa, tão gostosa de se fazer, não é? Como o abraço me faz falta, eu que amo abraçar, amo esse contato de sentir o coração. Mas, devido a isso, e nós ainda vamos precisar conviver há bastante tempo, né? Não nos iludamos com essas campanhas de vacina que está sendo anunciada, porque o Brasil está sendo testado com essas vacinas, porque o Brasil está vivendo no alto pico da pandemia em algumas regiões, né? Dada a amplitude do nosso país, um país continental, a gente vive nas regiões ainda essa elevação dos casos. E a gente está sendo testado agora, mas também não vamos ter a ilusão de que isso semana que vem, ou em 17 de setembro, que é o prazo da volta, né, o novo prazo que o Estado decretou de suspensão das aulas, que isso vai se normalizar. Não vai. Nós ainda vamos conviver com este novo normal,
por muito tempo, ou por algum tempo, pelo menos, né? Até que a gente tenha a segurança de ter o controle dessa situação pandêmica, a gente vai ter ainda muito o que caminhar. Então, todo o nosso cotidiano foi reorganizado, as aglomerações suspensas, e quem mais sofreu com isso? A escola, obviamente. A escola quem mais, o impacto maior foi para a escola, porque é quem tem o maior número de aglomeração, né, cotidianamente. Este novo normal também nos coloca numa situação de reflexão. É o novo normal, essa palavra da moda hoje, né, tantas palavras que entraram na moda, este novo normal, ele é um novo normal para alguns, para outros, e a gente vai continuar vivendo isso, este velho normal. Para uns para uma pequena parcela da sociedade que tem o seu computador em casa, que tem uma conexão de internet, que tem um celular, um tablet, um notebook, enfim, que consegue fazer essa interação por meio do online, para ele ainda assim é um novo normal, será ainda um novo normal. Por exemplo, as escolas particulares vivem esse novo normal. As aulas para eles são regulares, nós não sabemos ainda o resultado disso em termos de desempenho da aprendizagem, mas o cotidiano das escolas particulares é dentro deste novo normal. Mas para a escola pública, para nossos estudantes, para a nossa realidade, nós ainda temos muitos desafios com esse novo normal, porque nós não conseguimos ter nem essa conexão, nem essa interação com os alunos. Então, é um grande desafio esse novo normal. E aí temos essa realidade ocasionada pelo novo coronavírus, né? 117 países atingidos pelo mundo, mais de 90% dos estudantes do mundo estão fora das salas de aula, né? Alguns voltando e retroagindo. Estamos nesse processo de idas e vindas, né? Esses são dados da Unesco. No Rio Grande do Norte, o primeiro decreto foi em 17 de março, quando suspendeu e a gente entrou num período de quarentena. A gente nem pode mais falar em quarentena, né? Porque quarentena compreende um período de 40 dias. Nós já estamos há mais de 120 dias, não tem mais nenhuma nomenclatura que dê conta do que seja a quarentena, do que seja esse período que estamos vivenciando. Houve a urgência das aulas presenciais suspensas desde esse momento e desde aí a gente vive esse processo de incertezas, de necessidade de definições, né? A cada decreto é uma enxurrada de incertezas, uma enxurrada de perguntas, né? A cada período. A gente pensava, quando em 17 de março isso foi lançado, nós pensávamos em fazer 20% apenas da carga horária de aulas remotas, e isso já extrapolou em 40%, já estamos em 40%, dos 100% que a gente vem dando, do que a gente tem para dar para os nossos alunos, tem que cumprir com os nossos alunos, a gente já está comprometendo 40% dessa carga horária, e ainda com muitas incertezas, com muitas indefinições, porque nós não sabemos como é que vai ser, exatamente porque não sabemos quando vai concluir esse período, quando vai terminar, quando a gente vai retornar, não é? Então, o secretário já fala em fazer ciclos ciclos letivos, um ciclo entrar dentro de outro, um ano entrar dentro de outro, e assim a gente vai vivendo ciclos. Me lembro muito dos processos de greve, né, da universidade. Eu ainda cheguei a viver esses processos em que um semestre entrava dentro do outro e a gente ficava embolando um ano. A questão do ano letivo em curso não era definido. Era uma coisa que precisava concluir um ciclo para começar outro, para definição do ano. Muito se fala em que o ano letivo deveria ter sido anulado.
a gente sabe que tem muitas questões econômicas por trás, não é? Por trás dessa decisão, e ele não foi cancelado. Ele foi suspenso, né? A gente sabe que tem uma medida provisória que não obriga os 200 dias letivos, mas obriga as 800 horas, e aí essas 800 horas, elas poderão ser dadas de forma remota, como estamos fazendo. Muitas incertezas no campo, o que a gente não pode falar, não tem uma fala de dizer vamos agir assim, porque ao término é dessa maneira que vai se dar. Muitas incertezas e indefinições, e em volta disso, muitos desafios e muitas possibilidades também postas. O tempo de se fazer aula, o tempo de se planejar mudou, e a gente precisa pensar sobre isso. Precisamos pensar sobre isso porque agora é a escola quem precisa ir até os alunos, não é? Então, a gente precisa pensar num currículo como prática, como aquilo que a gente vai levar de saberes para os nossos estudantes. Então, a gente precisa pensar num currículo que seja o currículo vivido, o currículo desse momento agora, de pandemia. Um currículo voltado para a experiência, que tenha sentido na experiência que estamos vivendo com os alunos. Então, é nesse sentido, quando a escola precisa ir até os alunos, que a gente precisa refazer, que a gente precisa utilizar o que ser professor, que eu trabalhei lá, que a gente falou lá no slide anterior, né? Muita coisa precisa ser adaptada, repensada, reformulada, para a gente levar essa escola até os alunos. As aprendizagens, elas precisam continuar acontecendo porque o ano letivo não foi abolido. Ele foi ressignificado. E, dentro desse contexto, o planejamento precisa ser um elemento de muitas reflexões nossas enquanto educador. Quais são as prioridades que eu estou levando para os meus alunos, que eu estou direcionando? O que ensinar? Eu tenho que pensar muito dentro dessa minha função, o que eu vou ensinar, como eu vou ensinar, que estratégias eu vou utilizar e quais são as aprendizagens essenciais. Essas perguntas, elas precisam estar muito claras, muito definidas, como aquilo que Vasconcelos coloca como um processo de mudança, como um desejo de mudança realmente, da minha prática e do meu fazer enquanto professor para o meu aluno, que é com quem eu estou construindo, né, com quem eu estou colaborando para a construção da sua vida estudantil. Quais são as aprendizagens essenciais? Eu tenho que pensar em atividades em que eu vou trabalhar as competências que ele vai desenvolver sem a minha presença física. Então, esses questionamentos precisam estar presentes e muito claramente definidos quando eu penso no que eu estou mandando para casa desses meninos. Bem, a portaria da secretaria, né, que a primeira lançada foi a 184, em 4 de maio, a segunda foi essa, que revogou a de 4 de maio, e reformulou alguns pontos e substituiu a 184. Ela coloca muito claramente, essa é uma preocupação, eu tenho acompanhado muito a fala do secretário Getúlio e da professora Márcia Gugel, que é quem está, né, lidando com esse processo e está orientando todo esse processo. Eles falam muito numa questão, eles têm uma fala muito humanizada e coerente também, porque eles não colocam primeiro eles não colocam a obrigatoriedade do ensino,
né, ele respeita os contextos, e coloca como para o que ensinar, quando o professor vai pensar no que ensinar, está muito claro na portaria, evitar a sobrecarga de atividades para os estudantes e evitar excessos de elementos conteudistas e de interações explicativas. Então, isso quer dizer que a gente deve pensar numa fala, quando a gente vai levar esse planejamento para os nossos alunos, precisamos privilegiar atividades que envolvam a leitura, que envolvam a escrita, que envolvam a compreensão, o raciocínio lógico-matemático, que incorpore a temática da pandemia, que pense nas competências da própria BNCC, que a gente tem, né, nós temos no Rio Grande do Norte 12, né, as gerais são 10, e no Rio Grande do Norte acresceu mais 2. Que a gente pense nessas competências como as aprendizagens que esses alunos precisam ter. Nesse momento, a gente precisa estar levando para eles reflexões no sentido de que eles pensem, por que morrem tantos, o porquê de morrer tantos jovens, tantos idosos, desculpe, e o contrário, por que é que os jovens têm menos adoecimento, por que é que eles têm... Procurar saber dessas questões, por que as crianças são as que são menos afetadas, o que significam esses cálculos, tudo isso é conhecimento que, estudando neste momento, estudando de uma forma contextualizada, a gente poderá ter mais ganhos do que prejuízos, quando a gente trabalha outras competências a não ser os elementos conteudistas com interações explicativas. Precisamos pensar em atividades que façam uma reflexão do momento, porque o maior objetivo segundo o que a portaria coloca, o que a fala do secretário coloca, é que o ano letivo não foi negado, né, 2020 não foi abolido, e a gente precisa manter o vínculo de aprendizagem com esses estudantes. A gente precisa manter o vínculo afetivo desses estudantes para eles não entenderem ou não pensarem que a escola, que o ano letivo acabou, que 2020 não serve mais de nada, e que não é assim. Então, a importância de a gente estar trabalhando, planejando aulas para os alunos, é manter esse vínculo entre escola, família e estudantes, para que a gente possa, no retorno, quando isso for desenhado, reorganizado novamente, a gente possa fazer aproveitamentos de aprendizagem e para que toda a aprendizagem que vinha acontecendo não se perca. Não se perca no sentido de não se abandonar. É claro que por trás disso tem o viés da evasão, né? Não se aumentar o nível de evasão das escolas, porque a gente já sabe que é colossal. A gente tem um índice de evasão gigantesco na nossa sociedade, né? Dentro dessa faixa etária estudantil. Então, o maior objetivo da portaria é de mediar questões que envolvam o cotidiano dos alunos e manter o vínculo desse aluno com a escola. Qual seria, então, a importância do planejamento nesses tempos de pandemia? Bom, nós estamos trabalhando fortemente com esses 3 elementos de planejamento. Primeiro, o registro. O registro sempre foi uma grande dificuldade para nós, né? Tem professores que gostam de planejar, que deixam lá registrado, que gostam da interação com o coordenador pedagógico da escola, que faz esse trabalho em sintonia, de maneira até interdisciplinar com outros, mas a gente sabe que, historicamente, o registro de nossas aulas, de nossas ações e de nossa prática, ele tem um grande entrave.
Muitos professores não registram, muitas escolas não têm sua organização, de modo que, às vezes, você tem uma prática tão bacana em um ano, que quando você passa 2 anos, como foi que a gente fez aquilo ali? Ficou perdido, porque a nossa prática de registro, ela é muito precária ainda. Então, a importância de nós fazermos um planejamento e mantermos esse planejamento é para constituir a memória deste momento. Afinal de contas, nós vamos dar conta de uma certificação. Tudo isso que a gente está fazendo agora vai certificar este tempo para computar a carga horária dos estudantes. Então, esse registro é de suma importância para que tudo que a gente deu fique na memória do ano letivo 2020 e fique no cômputo da carga horária. Outro elemento de importância é a organização desse trabalho. Mais do que nunca, precisamos estar organizados. Quanto mais organizados estivermos nos nossos registros, no acompanhamento de quem está fazendo as devolutivas, de quem está tendo progresso, de quem está tendo autonomia de estudar, quanto mais organizado, a gente vai, mais facilmente vamos poder avaliar, ao final, esse processo no pós-pandemia. E um outro elemento de extrema importância é exatamente este acompanhamento, quando nós vamos saber quem é que está fazendo as atividades, quem é que está conseguindo evoluir nas atividades, quem é que está conseguindo aprender dentro do contexto que a gente está ensinando e envolvendo os alunos. Como é que está todo esse processo para poder recuperar? Ao final, no retorno, na reorganização do calendário, a gente vai precisar de uma grande recuperação, né, de fazer uma grande avaliação recuperativa, né? A gente vai precisar muito de acolher esses alunos, muitos deles com os traumas familiares que possivelmente vão chegar para a escola, e dentro de todo esse processo recuperar essa aprendizagem. O que é que ficou de aprendizagem significativa nesse período em que lançamos tantas atividades para eles, né? Então, muitos são os desafios, muitas também são as possibilidades. Eu gosto, sabe, gente, de trabalhar muito com essa dualidade de desafios. O que é desafios, eu também vejo possibilidades. Em muitas questões desafiadoras, também há muitas possibilidades dentro desses desafios. Porque, ao passar uma tempestade como essa, né, um desafio enorme como esse, nós poderíamos sair com um ganho de experiência, né, de adaptação, de renovação, muito grande profissional. Nós vamos ter aprendido a superar muitas questões. Um dos desafios que a gente precisa trabalhar é essa premissa da igualdade e da equidade, né? Igualdade e equidade são duas situações, duas questões. Eu gosto muito dessa imagem aqui, que diz muito bem, que representa muito igualdade e equidade, né? Igualdade é esta situação aqui, esta situação primeira, em que a gente distribui da mesma forma, a diferentes pessoas. A gente é igual aqui. Mas isso, ser igual, não dar conta do contexto de diversidade, desse contexto adverso que a gente tem. Então, por isso é que a gente tem que trabalhar com a premissa da equidade. Ter equidade é você dar a quem mais precisa, dar mais a quem mais precisa. E aí você vai estar dando proporcionando condições melhores para todos.
Então, o desafio da equidade, ele é muito posto nesse momento, porque a gente tem condições muito adversas. Então, se a gente não pensar em maneiras diferentes de alcançar os alunos, nem todos os alunos têm internet, portanto, nós não podemos usar no nosso planejamento o elemento da igualdade. Porque se eu somente dou aulas, considerando que eu vou dar aula online, eu não vou estar alcançando todos os meus alunos, porque nem todos eles têm. Eu preciso considerar que para este aqui eu vou dar aula online, porque ele tem o computador, porque ele tem o apoio da família, porque ele tem as condições necessárias. Para este aqui, eu vou dar uma atividade impressa de menos complexidade, em que ele tenha condição de fazer, etc. Para este aqui, eu já vou ter que ir lá na casa dele ou mandar alguém entregar. Isso daqui pode vir buscar na escola, isso daqui já não pode, então já tenho que ir. Enfim, é só para exemplificar de como a gente precisa ter esse olhar sensível, e não só o professor, toda a rede, a rede enquanto ensino, né, enquanto estrutura, a secretaria, né, todos nós que fazemos a educação. O professor pensa em questões, mas o diretor da escola, o coordenador da escola, a secretária de educação, a equipe pedagógica da educação precisa pensar em como vai alcançar esses alunos para atingir o princípio da equidade. E isso é falando por esse parâmetro de alcance, né? Se a gente for falar pelo princípio da aula, né, do conteúdo em si, a gente precisa pensar em atividades distintas, mas adequadas a cada realidade. Então, mais do que a gente enviar questões para cá, mais do que a gente enviar atividades, a gente precisa pensar quais são essas atividades, porque eu preciso pensar quem é este meu aluno e quais são as capacidades que ele tem para desenvolver aquilo que eu estou passando. Bom, e aí, eu já estou me encaminhando para o final, e aí, dentro desses desafios e possibilidades da atualidade, nós, né, já falamos muito planejamento, vamos falar dentro desses desafios, porque, como eu disse a vocês, eu sempre enxergo dentro de um desafio também uma possibilidade. Às vezes, eles servem para nos ajudar a sair de uma situação mais cômoda ou de mais conforto em que estávamos na zona de conforto tão acostumados a vivê-la. Então, um desses desafios é a abertura ao novo. Esse é um grande desafio que a gente precisa aprender a lidar. Tem muita gente que se nega a adentrar no mundo da informática, o mundo tecnológico. Esta abertura ao novo é um desafio, mas também é uma possibilidade. Nunca se teve tantos cursos online, tantas atividades, tantas aprendizagens online, como estamos vivendo, tanta procura, tanta busca, como estamos vivendo. Agora, claro, para quem quer viver, para quem quer assumir, quem escolheu assumir, errar e acertar e errar. Isso é para quem não escolheu e cruzar os braços, porque se cruzar os braços, você não vai ter, você nem se deu a oportunidade de tentar errar ou acertar. Né? Então, uma outra questão que nos coloca aqui nessa abertura ao novo é uma questão que chamou muita atenção. Nós temos nativos de internet. Essa geração é uma geração nativa da internet. Mas nós descobrimos que ser nativo não ocasiona, não é motivos da aprendizagem, de busca de aprendizagem. Eles sabem mexer com a rede, mas como entretenimento. Eles são expert, os nossos estudantes, mas não como o sentido de pesquisa, de autonomia para estudo. Não temos.
Então, essa é uma descoberta feita neste período, quando se dizia que todos os alunos teriam a internet, mas não é bem assim a verdade. Bom, um outro desafio é a articulação entre os componentes curriculares. Hoje nós temos, como eu disse antes, um tempo e um planejamento diferenciado, precisa ser. Então, eu vou mandar muitas atividades para os alunos. Um dos desafios é fazer o trabalho por competências. Por exemplo, eu vou precisar trabalhar a empatia. A empatia, ela é uma das competências da BNCC. Ou mesmo a cultura digital, é outra competência da BNCC, né? Então, ao trabalhar uma competência como essa, eu preciso envolver vários componentes curriculares. Afinal de contas, eu vou estar mandando para casa, todo mundo vai estar mandando ao mesmo tempo. Estes componentes curriculares precisam estar articulados, a gente precisa trabalhar dentro de uma forma que o aluno dê conta daquela tarefa de forma até interdisciplinar. Então, o desafio está fazer essa articulação desses componentes curriculares. Quem conversa com quem? Quem entra na área de quem e ajuda nesse diálogo, e ajuda nessa aprendizagem, nesse entendimento, nessa interpretação. Por exemplo, se você tem como conteúdo envolver os meninos no noticiário, onde fala de Covid, ali tem gráficos de ciências, pode envolver a disciplina de ciências, de matemática, porque tem gráficos que precisam ser interpretados, precisam ser entendidos. Tem conhecimento de língua portuguesa, tem conhecimento de história, tem conhecimento, enfim, muitos conhecimentos que podem ser articulados. É um grande desafio. Um outro grande desafio é a utilização de metodologias ativas. E ativas aqui no oposto de passiva. Então, se eu vou precisar trabalhar com os meus alunos para que eles desenvolvam competências, para que eles tenham uma autonomia na sua própria aprendizagem, eu preciso colocar para eles atividades que envolvam resolução de problemas, que envolva, aquela cultura maker, né? Aquela cultura que eu faço com as próprias mãos. Se eu coloco para ele, plante um feijão, um exemplo, né? Um exemplo de base mesmo, mas só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Se eu coloco para eles, plante o feijão, a maneira de plantar um feijão, e o que é que ele compreendeu, o que é que ele observou, passou um tempo de observação, de acompanhamento daquele processo, e quais as conclusões que ele tira daquilo. Isso é uma aprendizagem significativa para ele. Ele vai auxiliar no raciocínio lógico, ele vai na interpretação de um contexto. Esse é um desafio de a gente enviar, quando a gente estiver pensando o que ensinar, como vai ser ensinado isso, a gente precisa estar nos desafiando a fazer isso através de metodologias ativas, levando os alunos ativamente a raciocinarem, a pensarem naquilo que eles estão fazendo. Mesmo que seja uma leitura, mesmo que seja um texto, uma interpretação ou uma produção textual. Um outro desafio grande é a organização ou reorganização e a significação ou ressignificação da prática pedagógica. Né? Até já falei disso no outro momento, que é exatamente isso, né? A gente precisa ressignificar a nossa prática. E um grande desafio, este aí é um enorme, é o baixo aproveitamento dos estudantes, a baixa devolutiva dos estudantes. Como uma grande possibilidade é o ensino híbrido. Nós hoje se isso ficar como um legado, será um grande legado. O ensino híbrido é aquele que leva o aluno, faz presencialmente e leva o aluno a fazer remotamente, né, sem a presença física do professor. Dentro do ensino híbrido, há um processo de autonomia. Não é uma tarefa de casa por ser tarefa de casa, é um processo de autonomia, um processo de aprendizagem por autonomia. Então, o ensino híbrido é uma possibilidade que seguramente vai continuar por algum período ainda, porque quando a gente estabelecer essa questão dos ciclos,
o aluno vai ficar tendo aula presencial, mesmo quando a gente voltar agora para o período, depois que for a suspensão das aulas revogada, né, a gente voltar, a gente vai continuar fazendo ensino à distância. Não pela modalidade ensino à distância, que em aulas remotas não é ensino à distância, né? Tem outra estruturação aí por trás disso. Mas o ensino híbrido, ele vai ser uma realidade e a gente precisa aprender a lidar com ela. Né? Uma grande possibilidade é o uso dessas tecnologias e da interatividade, olha nós aqui fazendo isso. A formação pedagógica para os profissionais da educação, como eu disse antes, nunca se teve tanta formação, basta buscar, se está dentro do trabalho do professor essa busca, então se ele quiser, se ele estiver buscando, ele vai encontrar muito isso. A cultura digital para ser ampliada, se nós tivéssemos travado menos briga com o celular, se o celular não fosse um motivo se fosse um elemento de construção, quando a gente tivesse lá nas nossas aulas, trazer o celular como um elemento para, e a conectividade também, para a sala de aula, a gente talvez hoje tivesse com ganhos mais significativos. Então, essa cultura digital, ela tem indícios de ser mais ampliada. E a mudança de hábitos, né? Bom, para planejar em tempos de pandemia, a gente tem as atividades síncronas e as assíncronas, né? Essa é uma nova nomenclatura que se instaurou no nosso fazer. As atividades síncronas são aquelas que, como essa que eu estou fazendo agora, que nós estamos aqui, né? Esse contato direto, ao mesmo tempo, através da webconferência, né, dos chats, dos fóruns, do Google Docs, o WhatsApp Sala de Aula, que esse daí é um recurso que é um dos mais populares, porque fazer conferência por meio de plataformas, né, a gente tem muitas plataformas. O Estado, por exemplo, tem o SIGEDUC, né, a plataforma do Estado que proporciona a webconferência. Mas há também outras plataformas, Clique Ideia, Escolas na Rede, outras plataformas que têm, o próprio Google Sala de Aula tem, né, a webconferência. Essas são atividades síncronas. E as assíncronas é aquelas em que a gente mais está se deparando agora, que é aquelas em que a gente leva para os alunos as atividades impressas, ou ele vai estudar por meio do livro didático, né, ele recebe a orientação e faz isso num outro espaço que não seja o concomitante, né, o simultâneo com o professor. E aí, diante de todo esse contexto, eu já me encaminho para o final, cabe ao professor, nesse momento, pensando no seu planejamento, pensando em todas essas dificuldades, um processo de inovação, porque já fomos abduzidos, já saímos da nossa zona e agora errar e acertar, mas escrever o caminho ficou por nossa conta. E inovar é exatamente isso que a gente está buscando fazer. Inovar significa fazer diferente aquilo que eu fazia. E isso, cada um de nós somos obrigados a fazer. Mesmo se não quiséssemos, mas somos obrigados a fazer. Cabe ao professor estimular todo o aluno, né? E estimular por quê? Porque o maior objetivo nosso é manter esse vínculo ativo, manter esse vínculo para que ele se estimule, para que ele fique engajado nessa tarefa. Cabe ao professor flexibilizar, porque a gente precisa trabalhar com a equidade, não é? E precisamos ver para cada uma situação, faz parte da nossa missão, desconstruir muita coisa, inclusive
para a nossa vida pessoal, a gente precisa repensar em muitas coisas. Por que é que estamos vivendo tudo isso? E o que é que vamos tirar de positivo nisto tudo? Muita coisa precisa ser desconstruída, não só na nossa vida profissional, mas também, e talvez um dos maiores ganhos, seja essa desconstrução que a gente precisa fazer do eu, do ser, para tentar sair disso com um ganho. E esta palavra que é da moda também, mas que se aplica o reinventar. Nesse contexto todo, o que eu quero finalizar é dizer a vocês que o planejamento, ele precisa ser um ato intencional. Ele precisa ser um ato consciente de todos os desafios, de todas as possibilidades. A gente precisa vislumbrar as possibilidades para a gente não cair no fosso do desespero, muitas vezes. Quando a gente vê uma realidade tão adversa, se a gente não tiver uma cabeça tão boa, possivelmente cairemos no desespero. Então, é preciso, dentro desse processo que é muito difícil, né, para quem teve perda, para quem está com traumas, inclusive, na sua família, porque perdeu um ente, e nós vamos encontrar alunos assim também, é um processo muito difícil, e nesse processo a gente precisa tirar disso aprendizagens para que a gente possa seguir adiante, né? E aí eu finalizo com o não menos patrono da educação. Toda a obra de Paulo Freire, ela é uma obra que foi, né, há bastante tempo já escrita, mas parece ser de ontem. Ela se aplica tão bem, mas também aos contextos, inúmeras falas que eu poderia trazer para cá, para dar sentido a esse momento que a gente está vivendo. Eu gosto muito dessa, porque é muito popular essa fala, quase todos os educadores, se não todos, a conhecem, e ela é uma fala de esperança. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Ele coloca esse novo neologismo para nós, esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo.